Olá, eu sou a Elaine e faço parte do time de seleção do Grupo Sucel RH. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast com duas pessoas extremamente importantes. Duas pessoas que fazem parte do nosso time de parceiros. Nós estamos aqui com Deilson e Isabelle. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre trajetória, carreira. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os desafios que vocês têm encontrado ao longo da trajetória de vocês e vamos deixar, né, de repente, dicas para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, tá bom? Fiquem à vontade, sintam-se confortáveis aí para a gente abordar vários temas aqui, tá bom? Tá bom. Deilson, é verdade que você começou aos 13 anos na parte ali do atletismo, sendo um velocista numa equipe de Cubatão? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso e o que aconteceu aí durante a sua trajetória. Vamos lá. Realmente, né, no meu período vamos dizer, de adolescente, né, eu iniciei no esporte, né, pela equipe de Cubatão. Eu exercia a atividade de velocista, né? Você morava lá? Morava em Cubatão. Morava em Cubatão. E eu corria as modalidades de 100, 200, 400 e revezamento 4x100, 4x4, né? E pela minha estatura, né, e por eu ser rápido também, eu era um pouco diferente dos demais. Então eu acabei não só correndo na minha categoria, né, que era a categoria menor, e passei a competir também pela categoria juvenil e adulto. E por isso que eu tive uma jornada um pouco curta, né, no esporte. Então eu iniciei aos 13 e fui até os 17, né. Aí no meio desse caminho eu consegui alguns patrocínios, né, como a Caixa Econômica Federal, a Meca Transportadora, a Prefeitura Municipal de Cubatão e a Stuthaven. Foi o meu primeiro contato com a Stuthaven, né? A Stut me patrocinava com os materiais esportivos, bancava as viagens, tudo isso, né? Me dava esse apoio. E também auxílio médico, né? Quando eu precisava fazer algum tratamento ou um exame específico, a Stut entrava com essa parceria comigo. Só que no decorrer, né, desse período eu acabei sofrendo algumas lesões um pouco graves, né, que para velocista acaba impactando no seu rendimento, né? Então eu fui obrigado a parar essa minha jornada de atleta, né, e seguir adiante aí buscando novos caminhos. Que legal. E aí o teu projeto, o teu planejamento era ser um atleta. Sim. Você tinha sonhado com isso, vislumbrado? Naquele momento ali eu só pensava nisso, né? Pan-Americano, Olimpíadas, né? Porque eu tava naquele meio ali, né? Competindo com aquelas pessoas, né? Então, tive a oportunidade uma vez de competir lado a lado ali com o Claudinei Quirino, né? Que foi uma referência pra gente. Então, a gente ficava deslumbrado com essas pessoas, né? E meu objetivo era estar no lugar deles também. Só que aí o destino optou que eu tivesse hoje na Stolt, né? Vamos dizer assim. Aí eu tive que parar e também, vamos dizer assim, que é um passado feliz que eu tenho, né? Eu olho para trás e vejo que, querendo ou não, marquei minha história ali em Cubatão, né? Consegui ajudar para alguns títulos da cidade. Você chegou a trazer medalha para a cidade, essas Sim. coisas? Jogos da Juventude, Olha, né? obrigado. A gente teve uma boa participação. E aí fica uma história, né, Deilson? Naquela época, quando praticamente eu tinha a idade da Isabelle, né? E quando a gente chegava na escola, né? Os colegas viam a gente sendo publicado no jornal, aí a escola ainda divulgava, o Deilson competiu e tal, aí virava uma celebração, a gente se sentia um pouco importante, né? Sim. Então isso motivava a gente se entregar ainda mais, né? No esporte. E é uma boa recordação, vamos dizer assim. Independente de eu não ter continuado no esporte, mas eu guardo como uma boa recordação. Que legal. Legal, Deilson, né? Eu imagino ali na escola, né, os colegas, né, devia te paparicar, né? Não, era bem divertido, né? Porque além da questão do atletismo, e da cidade, Cubatão é pequena, né? A gente acaba conhecendo bastante gente, né? A gente, em todos os finais de semana, a gente estava numa cidade nova, né? Então isso era bacana também. A gente acaba fazendo novas amizades.
E quando a gente chegava no Ibirapuera, né, que era, vamos dizer assim, o principal ponto onde a gente competia, né, onde tinha os estaduais, a gente se reunia, via pessoas, São José dos Campos, né, pessoal de São Caetano, aí a gente chega, pô, e como é que foi aquela prova lá e tal? Aí a gente acabava fazendo uma reuniãozinha nossa lá. Era bem bacana, era muito divertido. Que legal, foco total, né? E aí você falou que diante dos reveses da vida, né? Você se viu trabalhando, indo trabalhar na Stott Raven. Até chegar na Stott teve uma caminhada, né? Conta aí como teve uma foi essa caminhada caminhada. Então, aos 17 eu parei, né, de correr, né, pela equipe de Cubatão, e aí eu falei, tenho que me alistar, né, vamos me alistar. Então, É verdade, ainda tem esse ponto importante, né? eu sempre também tive a vontade de servir, né, a aeronáutica, tanto que eu fiz escola militar, né. Então, por um período eu fiz escola militar aqui em Santos, na ASA, Academia Superior de Armas, com o objetivo de servir. E aí, prestei a apresentação vamos dizer lá, esqueci o nome do local onde a gente faz o registro lá para poder servir, enfim. E aí eu optei pela aeronáutica, né, que seria a base aqui no Guarujá. E num primeiro momento eu estaria servindo, né? Ainda tinha histórico de atleta, né? E tem essa parte dentro do... Que facilita um pouquinho. Isso, tem jogos também militares, né? Então, querendo ou não, eu estava já encaminhado para servir. Só que naquele período, juntamente na minha turma, surgiu a notícia que estariam fazendo um aeroporto no Guarujá, né? E aí, por conta disso, eles não estavam recrutando mais ninguém. A gente ficou praticamente 1 ano e meio indo e voltando para a base aérea, com essa indecisão de servir ou não servir, aí eu decidi, falei, não vai dar mais, né? Eu preciso tomar um norte. Então, deram baixa no meu CAN, né? E aí eu segui adiante. Aí, nesse primeiro momento, eu fui trabalhar como motoboy, trabalhei como motoboy, né? Dia de sol, dia de chuva, fazendo entregas, São Paulo, Baixada. E aí surgiu uma oportunidade para eu entrar na área da Cozipa, né? Como ajudante. Eu entrei como ajudante, trabalhei. Dessa parte de ajudante, eu prestava serviço à área de planejamento e departamento pessoal. Esse foi o meu primeiro contato, né, com o departamento pessoal de fato. E aí eu também auxiliava nos serviços gerais. Então, eu acho importante lembrar isso, porque às vezes as pessoas me conhecem hoje e acham que eu sempre trabalhei, né, como coordenador, como gestor de contratos, e não é isso, né? A gente tem uma caminhada para chegar lá. Uma trajetória e longa, né? Sim. E eu também eu não sou fruto de família rica, né? Vim do chão mesmo, né? Criado em comunidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter nível superior, né? Minha mãe não conseguiu se formar, mas eu agradeço a ela por todo o esforço. Então, hoje eu tenho a minha graduação, minha pós-graduação, né? E estou tentando fazer esse mesmo caminho com as minhas filhas, né? Bacana. Não sei se eu falei, eu sou pai de 2 meninas, uma de 13 e uma de 4 anos. Ó, já tem uma moça aí, hein? Já vai começar a aparecer a calvície. Mas eu acho importante ressaltar isso, né? Porque a gente não pode somente, eu quero ser tal coisa e já quer começar lá, né? Então a gente tem que trilhar esse caminho. Então, quando eu tive a oportunidade de dar apoio no departamento pessoal, né? Eu comecei a ver aquilo, achei atrativo, né? E falei, poxa, tá legal, eu quero fazer isso. E também na Stout, quando eu ia na Stout apresentar meus resultados, porque nessa parceria a gente tem que estar comprovando ali, né, os eventos e tal. Eu tive contato com a Mônica, né? A Mônica foi uma pessoa que me recepcionava quando eu trazia meus resultados. E ela abraçava a gente de um jeito, né, que ela era de RH, tipo, poxa, que bacana, tal. E aí, quando é que você vai de novo? Falei, nossa, que menina legal. Aí eu comecei a ver por trás daquilo, né? Falei, pô, isso é RH, isso é bacana. E aí eu associei com a minha vaga dentro da coisa. Falei, pô, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a me dedicar, aí me remanejaram de ajudante para auxiliar administrativo, aí depois eu virei assistente, aí eu fui assumindo algumas responsabilidades. Tudo lá na Uzi Minas. Tudo lá na Uzi Minas, pela DAD, né? Que era uma prestadora da Uzi Minas. E aí surgiu a oportunidade de eu migrar para a Uzi Minas. Né? Eu acabei migrando para a Uzi Minas, né? Trabalhei como gestor de contratos, né? Dentro da Uzi Minas, mais focado dentro da gestão de RH, né?
onde eu fazia o monitoramento dos contratos de transporte, serviços gerais e alimentação. Então, eu cuidava dessa parte, fazia triagem, liberamento de fatura, que é algo que eu faço hoje também dentro da Stout Harbor. E aí eu fui passando por outras empresas, né? Aí, num determinado momento, eu saí dessa empresa, da DAD, né? Aí conheci a Estrada Transporte também, que é um segmento bem forte aqui em Santos. E aí você fez alguma formação dentro desse processo, né? Que você falou que começou ali no chão da fábrica, né? Sim, sim. Para você, aí você se identificou com o RH. Na verdade, eu fui fazer minha formação em 2014, né? E Aí você já estava com eu, quantos anos, mais ou eu menos? já estava com 22 anos. Legal. Aí, o que que acontece? Nesse primeiro momento, quando eu me identifiquei com o departamento pessoal, procurei alguns cursos especializados, né? Não técnico nem graduação, né? Para poder dominar rápido a informação e tentar cada vez mais me alavancar. Aí prestei o Enem, né? Consegui 100% no Enem, sou importante. Esperto. Aí consegui uma bolsa na faculdade de São Vicente, em administração. E aí eu dei meu primeiro passo, né? E já estava trabalhando na estrada. Aí para minha, vamos dizer assim, infelicidade, né? Quando eu iniciei a minha jornada na estrada, com 15 dias de trabalho, eu sofri um acidente na faculdade. Só que nesses 15 dias eu consegui demonstrar um pouquinho do que eu já conhecia, né? Do que eu fazia. Que eu, querendo ou não, tenho uma facilidade com Excel, com fórmulas e tal. Então, naqueles 15 dias, a minha gestora pediu que eu desse uma revisada nos processos do setor, para ver que eu conseguia melhorar. E eu consegui dar uma ajuda para as meninas, né? Algumas não ficaram confortáveis, achando que eu queria dominar o trabalho delas. Mas o objetivo era facilitar, né? Identificar ali o que era muito manual e automatizar. E aí eu rompi o tendão, né, num jogo da faculdade que a gente tinha interclasse. Acabei tendo uma ruptura total do tendão. Isso me afastou por 6 meses. E aí eu fiquei depressivo, né, porque, poxa, acabei de conseguir um emprego bacana, na profissão que eu quero. E eu achava que Já vinha de uma frustração, né? Isso já vinha, né? E aí eu falei, poxa, quando eu voltar, vou pra rua, né? E aí naquela ânsia de voltar, fazendo minha recuperação, fisioterapia, tentei voltar até antes, né, de acabar todo o ciclo, pedindo um alta pro meu médico e pro INSS. Voltei antes, né, a empresa me recebeu, me deu a oportunidade de continuar e por lá eu fiquei por 4 anos e meio. E aí aliviou a tensão, né? Aí aliviou. E aí depois dessa empresa, da estrada, né, nesse meio do caminho, eu vi uma oportunidade na Stout, né, que eu faço parte do grupo de RH da Baixada Santista. Aí a Stout contratando, eu falei, poxa, deixa eu ver se o pessoal lembra de mim, né? Que já tinha se passado mais de 20 anos, né? Aí eu falei, vamos lá. Aí eu entrei em contato com a Mônica, foi a primeira pessoa que ela ainda estava Mônica lá. ainda estava lá. Mônica ainda tá. Mônica ficou 25 anos na Stout. Uau, nossa. 25 anos. Um legado, hein? Pra você ver. Aí eu falei, pô, você lembra de mim? Eu fui atleta, tá? Ah, lógico que lembro. Eu falei, então, eu tô trabalhando com isso agora. Será que eu não posso participar do processo? Eu não quero nenhum favorecimento, eu quero participar mesmo para ver se faz sentido. Ela, quando você pode vir aqui? Eu falei, tal dia. Eu fui lá, fiz a entrevista com ela e com o seu Cláudio, que era o gerente, né? Ele também se lembrava de mim. E aí deu certo. Aí eu pedi baixa da estrada e hoje eu tô lá no terminal, né? Já tô há 6 anos lá no terminal. Só que para entrar no terminal, eu entrei como terceirizado, né? Vesti a camisa do Grupo Sucel, né? Vou deixar isso claro aqui. Uau, que A porta de entrada, né? hein? Aí trabalhei pela Cilabel durante 3 anos, né? Prestando serviço para a Stout. E após esses 3 anos eu fui captado pela Stout. Hoje eu tô, né, como empregado efetivo da Stout, né? Então hoje eu cuido dessa parte de faturamento de terceirizados, da folha da Stout no Brasil, né? A gente tem 2 empresas do Brasil, então a folha de pagamento é processada toda dentro do terminal, né? Eu e a Isabelle, que me dá suporte, né, para estar conduzindo isso. Então, eu cuido toda dessa parte, né? Então, desde a admissão até a rescisão, tudo passa por mim, né? Só não faço recrutamento é com o RH, mas toda a parte documental, né? Cadastro da pessoa, ponto, férias, encargos trabalhistas, e-social, tudo. Que legal. Ficar com toda a parte da gestão do recurso humano mesmo, né? Toda a burocracia, a parte chata. E aí nós temos uma linda jovem iniciante.
junto aí com o Deilson na Stothaven. Isso. E aí, é verdade que você fez um processo seletivo e você desbancou no mínimo 10 pessoas para conseguir essa vaga. Tinha que ser eu acho que tinha que ser eu. Conta um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Bom, novamente, sou a Isabelle, tenho 16 anos. Eu comecei essa trajetória pelo campus, o Avançar, que é como se fosse um curso antes da gente começar a trabalhar, para a gente entender mais sobre o ramo. E após os 4 meses, a gente fica naquela espera, né? As empresas, elas consultam o campus para aprendiz com um perfil que a empresa precisa. Aí acabou que eu precisava daquele perfil, passei pela entrevista. A entrevista eu achava que ia ser uma coisa muito monótona, uma coisa que ia ficar muito nervosa, mas foi uma coisa que foi uma conversa. Igual tá sendo aqui, foi na hora da entrevista, foi uma coisa muito suave, uma coisa muito bacana. Legal. Entendeu? Foi a minha primeira entrevista e eu espero que seja a única, que eu quero embarcar nessa viagem igual foi com ele, que acho que é uma parte muito importante da vida da pessoa, né? Muitas pessoas pensam que trabalhar apenas com 18, não tem como fazer isso antes. As pessoas assim, que sonham, porque era um sonho meu, entendeu? Eu não sabia o que era o campus, não sabia o que era um trabalho direito. Acompanhava, porque minha mãe, meu pai, as pessoas em casa não trabalhavam. Mas sempre tive essa curiosidade. Aí minha avó comentou sobre o campus, foi uma coisa super interessante, uma coisa que eu fiquei dias pesquisando e embarquei nessa jornada doida, vamos se dizer. Uma jornada e tanto, né? Isso daí foi um achado mesmo. Que legal. Eu tava precisando pra ontem, né, de uma pessoa, que eu tava sozinho, a outra pessoa que me ajudava tinha acabado o contrato, né? Eu iniciei um processo de entrevistas, né? E ela foi a última pessoa que eu entrevistei. Aí eu já tava cansado, né, já de fazer as entrevistas e tal. Aí ela entrou na entrevista, na sala, né, que a gente fez via meeting, né? Aí eu peguei, comecei a conversar com ela, falei, poxa, ela tem um perfil, né? Aí a gente foi conversando, eu fui explicando um pouquinho sobre as atividades que ela ia desenvolver com a gente. Aí eu não me aguentei, né? Eu falei, ó, vamos fazer um combinado aqui. Lembra do combinado? Com certeza, não tem como esquecer. Eu falei pra ela, ó, é o seguinte, eu já fiz vários processos, né, com outras pessoas, mas eu me identifiquei bastante com você, né? Eu acredito que vai ser você. Não, vou falar a verdade, vai ser você. Mas você vai ter que fazer cara de surpresa quando o campus te comunicar que eu tenho que formalizar, vai ter um rito, né? Então você vai falar, nossa, que bacana, ele me escolheu. Aí eu falei pra ela antecipadamente, né? Porque eu gostei bastante do perfil dela e graças a Deus eu não errei, né? Na minha primeira impressão. Hoje ela vem me atuando, ajudando Olha bastante. que feedback tanto, hein, Savali? Ela vem me ajudando bastante, né? E tanto que eu vou sair de férias agora, né? Eu trouxe ela hoje no grupo social para ela conhecer um pouco da rotina do pessoal e eu me sinto confortável em sair e deixar ela lá como aprendiz, dando esse suporte lá Uau. com as faturas que ela tá engajada, né, nesse processo. Que bacana, hein? Ô, Isabelle, conta pra gente, o Deilson fala de perfil, né? Você trouxe, o que você acha na sua percepção, né? Que foi determinante, que favoreceu aí a tua escolha? Que a gente tem bastante jovens, né? Da sua geração, a geração indo já da Z em diante para alfa, né? Sim. E aí, às vezes o jovem está perdido, assim, sem orientação, sem um direcionamento, né? Então, e aí encontrar esse contraponto, né? Você, aos 16 anos, né? Iniciando sua trajetória profissional, compatível aí a história do Deilson, que, né, deixa o atletismo exatamente com a sua idade, tendo, de repente, oportunidade diferente sua, porque você já vem com oportunidade dentro do escritório, né? Sim. Então, eu queria que você trouxesse para a galera o que você entendeu de perfil e o que você consegue, de repente, dizer para os jovens da sua idade, né? Enquanto sugestão, enquanto dica. Eu acho que perfil seria aquela pessoa interessada. Que não adianta você trabalhar em uma coisa só assim, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso estar ali. Não, às vezes é o interesse, o amor. Você quer mesmo fazer isso? Você pensa mais lá pra frente continuar nisso? E foi uma coisa que ele me chegou a me perguntar na entrevista. Você se sente interessado? É uma coisa que lá pra frente você fala assim, é isso que eu quero? E naquela hora mesmo assim, despertou. Será que é isso mesmo que eu quero?
E foi a resposta que disse, sim, é isso mesmo que eu quero. Tanto que eu vim com uma ideia de ser advogada, sempre gostei de direito, fui aquela menina que gosta de se impor. Ah, é uma coisa... A Isabelle tá ali, o que ela puder ajudar, ela vai ajudar. Sempre tive esse interesse. Aí, conforme ele foi me ensinando, foi me mostrando o conhecimento dele, é uma área que agora me interessa, um curso que eu não pensava em fazer, ADM, é uma coisa que hoje em dia eu procuro saber sobre, como é dentro da área, mais ou menos, e é uma coisa assim que vem mesmo do interesse. Uma ajuda seria os centros de aprendizagem, que foi onde eu procurei, né, esse início, e é como se fosse um empurrão pra gente. Porque muitas pessoas pensam assim, ai, 16? Começar a trabalhar com 16, vou estar na escola ainda, aquela fase, tipo assim, ai, é fase de aproveitar. Todo mundo fala que é a fase dos 15, 16, aí vamos aproveitar, porque é fase jovem. Pra mim, eu já pensava diferente. Nos meus 16, se eu embarcar no meu 16 até onde eu quero chegar, é mais garantido pra mim, vamos supor, né? Que é um futuro. Eu penso muito no futuro. Não, passado pra mim é passado, gente. Se agregou pra mim no meu futuro, tá ótimo. Que não agrega, a gente deixa assim de lado. Mas o que tá podendo agregar mais lá pra frente, eu busco. Acho que é ser produtivo, aquela pessoa de procurar, de se interessar. É muito mais questão disso. Que legal, hein? Olha, o Machado. Então, com esse perfil que me atraiu bastante, né? Ela é bem proativa, né? Ela demonstra um senso de responsabilidade que dentro da nossa área é muito importante. E ela vem demonstrando isso no dia a dia, né? Então, eu acho bacana também, e acho bacana ela estar participando disso para demonstrar para os jovens que existe oportunidade, né? Basta querer, Sim. basta se dedicar, né? E é o que ela vem fazendo hoje. Eu falo para ela, você tem um mundo pela frente, só depende de você. E lá na Stout, eu falo para ela, o que você quiser aprender, eu tô aqui para te ensinar. Não é isso que eu te falo? Com certeza. Eu não guardo conhecimento, eu falo para ela, não tenho medo de daqui a 1 ano, 2 anos você tomar meu lugar. Você tomou porque você tá competente, né? Eu que fiquei para trás, né? Ou tá preparado para um outro Sim, desafio, né? isso também. Final, Então, assim, eu falo para ela, se você quiser aprender, a gente vai trocando figurinha, você vai crescendo profissionalmente, a minha ideia também é crescer e a gente vai seguir. Mas só depende dela. Não necessariamente ela também tem que crescer dentro da Stout, Sim. pode buscar novos caminhos, enfim. Afinal, você deu uma trajetória e tanta, né? Você já estava na Stout, né? Enquanto alguém que te patrocinava, né? Sim. Você falou, depois de 20 anos é que surge a oportunidade para você regressar, né? Não, então, eu tenho até no meu LinkedIn, eu acho bem bacana, se não tiver curiosidade depois de ver, tem um post meu lá no LinkedIn, onde eu assino o contrato, né, em 2003 como atleta. Então tem o gerente geral da planta, o gerente de RH e eu assinando o contrato. Olha. E depois tem uma foto atual, né, a gente dividiu as fotos, eu assinando o contrato como empregado com o gerente da planta e o gerente de RH. Olha que Pra gente mostrar os dois cenários, né? Achei bem bacana isso. Poder voltar como funcionário da empresa, né? Que legal. E aí, a Isabelle traz um ponto que é muito interessante, né? Que é um conflito da geração atual, né? Que a gente pode ponderar. Eu acho que é legal a fala dela, né? Alguém que está nesse movimento, né? Que é inserido, que é fruto dessa geração, pensar que a gente primeiro constrói, né? Isso. A gente primeiro constrói para que depois a gente colha, né, os bons frutos, né? Então, acho que quando a gente tem a oportunidade de começar o quanto antes, a gente tem a oportunidade, inclusive, de mudar também, né? Então, eu comecei numa área, não me identifiquei, eu ainda tenho tempo para fazer um 360, de repente, se precisar, e atuar, né? Eu acho que assim a geração está com bastante cobrança com relação ao que ser, né? Muita. Né? E aí, às vezes, as oportunidades, elas não estão abertas às oportunidades, as oportunidades surgem, né? Você tinha um pensamento de ser uma advogada, né? Fazer Isso. direito ali. E o RH, ele faz um pouquinho de cada coisa, né? Ela vez. A gente que trabalha no RH, a gente pensa assim, a gente é multitarefa, a gente atua com a TI sem ser TI, né? A gente atua no marketing sem ser marketing. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Precisa entender da legislação, das normas, né? E eu acho que, de repente, é isso aí que a gente se encontra, falar, eu vou fazer mais do que um advogado, né? Que seria pegar uma causa isolada e atuar nela, né?
Muito bacana ouvir sua fala, parabéns. Eu, Obrigada. a gente de RH, a gente sente muito orgulho de encontrar jovens, né, com um legado, com missão, para influenciar os nossos jovens também. Sucesso na sua carreira. Obrigado. E Deilson, assim, aproveitando, né, que você trouxe ali que está na posição de coordenador, né, atuando com um time de uma empresa, né, como a Stolthaven, um terminal, né, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, quais os desafios que você tem encontrado no que tange a gestão de pessoas e processos, né, principalmente levando em consideração os conflitos, né, da geração, né? A gente tem várias gerações mútuas, né, trabalhando mutuamente. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como que vocês estão lidando, né, com esses conflitos, porque a Stolthaven, ela é uma indústria bem conceituada aqui na Baixada Santista, né? Um terminal muito conceituado. Então, O que acontece? A Stolt, né, a matriz dela é em Rotterdam, né? Então ela tem um perfil bem, e é uma empresa familiar também, né? E aqui no Brasil, o nosso efetivo é bem enxuto, né? Hoje a gente está com 120 pessoas em Santos, né? E temos 21 em São Paulo. São dois segmentos que a gente tem. Em Santos a gente trabalha com armazenagem, né? Líquidos a granéis, seja combustível, óleo vegetal, inflamáveis. E em São Paulo já é a parte mais de agendamento de isotanques, navios e etc. Só que aqui o que eu vejo que é um pouco complicado ainda trabalhar com essas gerações é a questão da comunicação, né? A comunicação sempre fica batendo na tecla porque algumas pessoas têm uma forma de trabalhar e espera que todos trabalhem da mesma forma. A questão não há um procedimento a se seguir, né? Que eu acho que isso, se a gente tem um rito, tem uma forma de se conduzir, independente da geração, as coisas vão fluir. Mas aí você acaba pegando pessoas que trabalham de um jeito, não seguem o procedimento, e isso acaba gerando alguns conflitos internos, né? Isso acaba impactando em atividades. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser bastante trabalhada, né? Principalmente para a área de RH, né? Porque é quem conduz as diretrizes da empresa, que quer passar a mensagem do que a empresa quer, né? Para o futuro e para os empregados. Então, eu bato na tecla da comunicação. Eu acho muito importante a gente trabalhar essa comunicação de fato, né? Desde o chão de fábrica até a diretoria e fazendo o processo inverso também. Só que algumas coisas ficam meio no meio do caminho, né? E aí começa a aparecer aqueles ruídos na comunicação. E isso não é legal. E isso acaba gerando conflitos internos, porque a coisa não está clara. Poxa, mas por que tá falando dessa forma? Não, por que não faz assim? Aí, enfim. Mas, fora isso, a Stolt é uma ótima empresa, né? Eu até recomendo, né? Assim, a gente não tem um leque de contratações, a gente não tem um turnover alto, né? Porque as pessoas lá, em média, têm de 10 a 15 é anos. isso que eu ia comentar. Eu ia pegar o exemplo da Mônica lá, né? Para você ver, hoje a média lá de tempo de casa das pessoas é 10 anos. Se você for pegar todo o efetivo, a média é 10 anos, né? A pessoa mais antiga hoje, ativa no terminal, ela tem 38 anos de empresa. Uau! Muito tempo. É muito tempo. Tem a minha idade, só de trabalho, né? Então, assim, é uma empresa sólida, né? Legal. E isso é uma referência ali no terminal, né? Então, um exemplo, hoje um operador que sai da Stolt, ele tem vaga garantida em qualquer terminal. As empresas já pegam, porque a gente segue rigorosamente nossos processos, né? A gente tem treinamento específico para cada tipo de movimentação. Então, os clientes, os concorrentes, né, quando vê uma oportunidade, pô, saiu da Stolt, vem para cá, entendeu? Porque sabe que aquela pessoa está preparada, né? Foi treinada para fazer aquele determinado trabalho. Então, para trabalhar pelo que você traz na sua fala, para trabalhar na Stolt, tem que gostar de norma, padrão, regra. Segurança em primeiro lugar. Não pode ser flexível. A gente tem que estar firme ali no que é pedido. Tem que seguir um padrão, Sim. né? Até por conta do risco, né? Sim, sim. A gente tem treinamentos, né? Toda semana a gente faz testes de alarme lá, porque, querendo ou não, nosso vizinho do lado, né? Uns anos atrás, teve um incêndio lá que mobilizou o Brasil, né? Foi uma semana pegando fogo até o fim do produto, né? Sim. Se eu não me engano, foi álcool, acho que foi álcool.
Então, a gente pratica constantemente, né, esse tipo de treinamento de abandono com a brigada, a gente faz teste de alarme toda semana, né? Então, assim, a gente sempre tá antenado, viu? Esses dias mesmo, né, a gente escutou o barulho lá da alarme, a gente tava trabalhando, falei, aí depois já citaram o comunicado e estavam fazendo teste na troca das botoeiras, né? Então a gente sempre tá, porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. A gente para, não tem que pegar mais nada, já entra em contato com o pessoal de abandono. Tem que ter um rito a se seguir. Assim, é bem estruturada essa parte de segurança dentro do nosso terminal. E tem que trabalhar ali sempre atento, né? Atento. Sempre aberta, né? E você, Isabelle, inserida nesse contexto, tão novinha assim, né? Como que você tem percebido ali essa parte da segurança? Como tem sido para você? O que que você tem achado? Eu acho importante essa parte da segurança, né? Como ele disse, quando a gente ouviu, opa, alguma coisa errada. Aí acabaram avisando a gente que era apenas um teste. Tanto que no dia mesmo que eu entrei, teve como se fosse uma simulação. Aí houve aquele barulho de gente, que isso? O que tá acontecendo? Aí ele me avisou que era só uma simulação que eles têm todo ano pra ficar atento por conta desse incêndio que teve, que eu também não me recordava. Tinha apenas umas pequenas memórias, mas não sabia que tinha sido ali mesmo. E para mim é realmente muito importante porque eu não vejo todas as empresas com esse foco em segurança. E é algo que a gente, os funcionários, a gente busca muito. Será que eu vou estar confortável com aquilo, vou estar segura naquilo que eu estou fazendo? E a Stout passa essa visão, né, de segurança. Tanto que a gente tem nosso crachá e aqui atrás tem a forma. O teste contínuo, que seria o de emergência, está mostrando a emergência. Aí, intermitente, que seria de abandono, que aí é onde a segurança entra em contato com a gente, pra gente acabar se retirando do local. E depois, intermitente com pausa, que seria que anormalizou toda a situação. Então, a gente tem esse preparo toda quarta-feira, 1h30, certinho, toca o alarme, a gente já tem essa visão de como é a segurança da Stout. Perfeito. Isso garante, né, para o time que está lá, né, dá uma garantia, né? Além de preparar, deixar todo mundo preparado para saber como lidar, né, numa situação Sim. como a do vizinho, né, que além de mobilizar todo mundo, gerou pânico na Com certeza. ação, né? Eu mesmo passava por ali para trabalhava em Cubatão, nossa, morrendo de medo, né? Porque não tinha outro caminho, tinha que ir e vir, né? E a gente estava fora da situação. Quem estava lá, de repente, estava melhor preparado, né? Naquela época eu trabalhava na estrada, na Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Césio. Olha só. A gente teve que abandonar ali, porque o calor estava chegando. As postas estavam chegando ali. Então, assim, estava muito quente. Os postos de combustíveis ali da Nossa Senhora de Fátima, tudo foi abandonado, porque o negócio foi... Então, assim, foi muito crítico o negócio. Principalmente nos 3 primeiros dias, né? Aqueceu bastante, né? Deu bastante ondas de calor, assim, mudou bastante. Terrível o negócio. Então, a gente pensa trabalhar lá dentro de uma área dessa, que o risco é iminente, né? Que tem que estar muito bem preparado, tem que ter um investimento, né, Deilson? E tem empresas que, não, infelizmente, não considera isso como primordial, né? E aí a turma do RH fica como, né? E fala. Fica em cima ali. Fica em cima, né? Em cima, né, para fazer o cumprimento de treinamentos obrigatórios, né? Também treinamentos específicos, né, para determinado produto, determinada atividade. Então, tá sempre atuando bastante o RH quanto a isso. Perfeito. E aí você falou que vocês mantêm ali, né, a Sucel enquanto parceira do negócio, né? A parceria da Sucel e a Stout é de longa data, viu? É igual a Mônica, mais de 25 anos. Então, é uma parceria que vem dando certo, né? A gente não tem tido problema. A gente tem um grande respeito com o Grupo Sucel, porque presta uma mão de obra com qualidade, né? A gente não tem problema questão relacionada a pagamentos, tributos dos empregados, nunca tivemos esse tipo de problema. E também as pessoas que saem da Sucel acabam tendo oportunidade, né, dentro da Stout, né? Então, tem essa caminhada, né? A gente acaba observando algumas pessoas chaves, né, que a gente vê se destacando e essas pessoas vão passando, né? Então, praticamente, hoje, se você pegar 70% do efetivo da Stout, passou pela Sucel. Uau. Pode ter a certeza disso. A Mônica passou pela Sucel. Olha que legal. A Cris, que tem 38 anos, passou pela Sucel. Todo mundo praticamente já teve uma passagem pela Sucel. Que bacana, hein?
Isso daí reforça a importância de fazer uma boa escolha, né? De uma porta de entrada, de uma empresa que abra a porta, né? Fazer uma excelente escolha, né? Que aí tem a garantia, como o Deilson pontuou, né? Pagamento em dia, né? Isso é muito importante, né? Por isso que vai se mantendo até hoje essa parceria, né? Porque é Sim. uma empresa que a gente sabe que não vai ter dor de cabeça, né? Perfeito. Então, graças a Deus, vem dando certo até hoje que se mantém, né? Muito legal. Pensando ali, Deilson, nos jovens, né? Hoje em dia, aí, procurando oportunidade, né? O que você acredita que daria para dar um direcionamento, levando em consideração a cultura da empresa, né? Você falou que é uma cultura mais estável, né? Onde de permanência, uma empresa mais tradicional. O que o jovem hoje que queira, de repente, atuar na Stolthaven deveria se preparar? Quais cursos, de repente, qual que é o direcionamento de carreira que você daria para eles? Assim, na Stolt a gente tem um leque, né, de atividades, né, independente do segmento que a gente atua, que é a armazenagem, né, de produtos líquidos. Se a pessoa tiver voltada à área operacional, né, ela tem que se especializar na área de química, né, fazer um técnico, né, uma graduação voltada para a área de químicos. Mas a gente tem também a parte administrativa, né, a gente tem a área de segurança, né, que a pessoa pode fazer uma engenharia de segurança do trabalho. A gente tem a área de controladoria, né? A pessoa pode fazer um curso administrativo, contabilidade. Tem o departamento pessoal, que é a área de folha, né? Onde eu atuo junto com a Isabelle, que é uma área bem diversa, absorve bastante coisa e tem que gostar bastante de números, né? Então, tem o RH também, né? Que é a porta de entrada, né? Onde faz a seleção do pessoal, cuida dos treinamentos. Tem a área do comércio, onde faz as negociações dos contratos, né? A gente tem o Customer Service lá, que é a área da Cris, está há bastante tempo lá com a gente, onde faz as negociações, capta novos clientes. Então, assim... Tem uma gama de oportunidades, né? Tem a segurança do trabalho, né? Que vocês pontuaram bastante, trabalha forte aí, né? Então, assim, vai do interesse de cada um, né? Então, oportunidades tem várias, né? Mas como eu te falei, a pessoa tem que querer, tem que se identificar, né? Tem que saber o direcionamento que ela quer seguir, né? E a Stolt, eu percebo que ela abre oportunidades para quem não tem muita experiência também, né? A gente tem exemplos lá no terminal, né, de pessoas que começaram como aprendiz, né, e hoje exercem atividade como um funcionário ativo, né. Temos exemplos no setor de compras, né, o Jorge Vinícius, temos exemplos na área de comércio, que é o Jorge. Nós temos a Letícia, que já é uma supervisora operacional, iniciou no campus também. Então, assim, a pessoa só tem que ter vontade, né. Não necessariamente ela já tem que ter um currículo formado, ela tem que ter interesse, né, em querer aprender e contribuir para o negócio, né. E aí, o resto, Deus vai dando conta. Verdade. A Isabelle trouxe uma fala muito interessante, né? E você traz uma fala parecida com a dela, né? Sobre a vontade, porque não necessariamente é ter um perfil tão técnico assim, ou estar tão pronto assim, né? Hoje a gente encontra um grande desafio aí para dar oportunidade para as pessoas. É a vontade de fazer, é a vontade de aprender, né? Tá? Sim. Porque às vezes você pega uma pessoa com baita currículo, mas você vê a motivação zero, né? Então, não adianta. O que adianta ter todas aquelas qualificações e no dia a dia não te entregar nada, né? E a pessoa com vontade é diferente. Por mais que ela não saiba, ela tá querendo contribuir, ela pede ajuda, ela vai pesquisar. Então, isso é bacana. Você vê que a pessoa tem vontade de aprender. E aí, uma pessoa crua também, você consegue moldar o perfil que você quer. Quando a pessoa vem cheia de vícios, acha que já sabe de tudo, isso é um pouco complicado, né? Mas para os jovens que estão começando, não tem que ter esse medo, eu preciso estar formado, eu tenho que ter uma especialização. Não, você tem que ter vontade. Falar que você quer trabalhar, que você quer entregar, que você quer contribuir. O resto vai acontecendo com o tempo, né? E aí é um exemplo aí, ó. O ruim é que, exatamente, todos os jovens, eles pensam muito assim, eu tenho que já estar formado, eu tenho que estar isso. Não, dá pra começar pequeno e chegar naquele mundo que a gente quer, né? Então, tipo assim, são várias questões de pesquisar mesmo, se é bom, se não é, se você gosta ou não gosta. Acho que é bem importante essa parte, né? Tipo assim, de não querer começar gigante, mas começar com aquele pouquinho. Tudo começa do pouco. Não é? Eu penso assim, dessa forma, que tudo vem daquele pouco.
e ir construindo aos poucos, né? E isso, não adianta querer tudo de uma vez. Ter foco. Acho que você trouxe uma questão bem interessante, ter o foco, né? Pontapé inicial é foco. Vou Sim, começar com certeza. e vou dando continuidade na minha carreira, né? E conhecendo, porque às vezes a gente não se identifica mesmo, a gente introduz, né, numa área, como você falou, né? E aí, Sim. de repente, a gente não se encontra, mas está aberto às oportunidades, né? Com certeza. Muito bom. Deilson, se você pudesse dar uma dica, resumir a sua trajetória, a sua experiência de vida, né? E experiência profissional para os jovens, se você pudesse reduzir em uma palavra ou uma frase para ser mais boazinha com você. Olha, eu acho que a questão para incentivar um jovem a seguir adiante, assim, eu acho que hoje em dia está complicado, né? Porque você vê muitos jovens aí que não querem nada com nada, né? Infelizmente, a gente tem hoje é tudo questão de like, fazer views, né? Eu tenho exemplos em casa, então eu sei do que eu estou falando. Então, mas eles têm que ter foco, porque lá na frente isso não é todo mundo que vai conseguir seguir nessa jornada de influência, isso e aquilo. A pessoa tem que ter um objetivo de vida, né? Então tem que buscar fazer um curso, uma especialização. Não necessariamente tem que custear isso. Existem cursos grátis, aí eu posso dar como exemplo a Fundação Bradesco, que lá no início, quando eu comecei, não tinha condições. Eu fiz bastante cursos na Fundação Bradesco que me contribuíram para poder iniciar a minha jornada, né? Então, tem Excel, tem Word, PowerPoint, Power BI. Então, são cursos que ajudam você a ser inserido, independente da área que você vai estar trabalhando, né? Eu acho que é isso. É que a gente tem algumas profissões que se destacam em alguns momentos de gerações, né? A gente teve alguns períodos que todo mundo queria ser atleta, todo mundo queria ser jogador, né? E hoje nós temos aí, né, com o advento da IA, né, das tecnologias, a gente tem hoje aí, né, das influências, a gente tem hoje uma alta inclinação para essa área de atuação, para essa profissão. E aí a gente vê todos os jovens focados apenas nessa oportunidade, né? Mas como você trouxe, o mercado não vai confortar e não comporta todo mundo, né? Então a gente tem que ter de repente, pensar na possibilidade de um direcionamento, né? Para não ser surpreendido aí ou só ficar na frustração, né? As pessoas vão muito pelo mais fácil. Falam que a internet é um meio mais fácil. Mas se for buscar toda aquela trajetória que todos os influencers tiveram, foi uma trajetória difícil, né? Então, é pensar que tudo tem essa trajetória, tudo tem essa caminhada grande, tem que ter as experiências. Para você ser influencer, não precisa colocar só uma câmera aqui, eu sou influencer. Não, tem que ter toda aquela história por trás. Tem que ter uma vivência, né? Isso. Tem que ter repertório, né? Senão, como é que a gente vai influenciar alguém se a gente não tem conteúdo, não tem vivência, né? Tem que ter ali, tem que se permitir vivenciar as coisas, né? Até para conseguir dar as orientações e direcionamentos, né? Muito bom, gente. Muito bom. Foi um prazer tê-los aqui. Nossa. Estamos caminhando para o fim desse momento, agradecendo aí a oportunidade de conhecê-los um pouquinho melhor. Agradecer você, te desejar sucesso, viu, Isabel? Obrigada, igualmente. Que a sua trajetória seja tão linda quanto esse momento aqui que você apresentou pra gente. Muito obrigada. Obrigada eu. Deilson, muito obrigado. Sucesso para você. Continue contando conosco e até breve. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau.